eu fui lá sim, ninguém foi no meu lugar. Passei lá 3 dias, fiquei encantado. Tão emocionado, não podia nem falar. Uma turma alegre, cheia de igualdade. A gente sorrindo começou a balançar. Saí de lá cheio de felicidade. E graças a Deus por a oportunidade. Viva a sua vida, só fazendo bem. Busque a felicidade, não despreze a ninguém. Viva a sua vida, só fazendo bem. O cenário é bonito. Nele eu conheci Cristo. Conheci você também. Ô meu amigo, olha só como eu estou. Tu não imaginas como eu estou contente. Toda minha vida agora se harmonizou. E eu vou viver bem melhor daqui pra frente. Meu amigo da cidade, você também. Eu te digo, vale a pena de verdade. Jesus Cristo é um cara da paixão. Ele é a porta que leva a felicidade. Viva a sua vida, só fazendo bem. Busque a felicidade, não despreze a ninguém. Viva a sua vida, só fazendo bem. Você vai ter bonito. Ele eu conheci Cristo. Conheci você também. Viva a sua vida só fazendo bem, busque a felicidade, não despreze a ninguém. O cenáculo é bonito, nele eu conheci Cristo, conheci você também e conheci a Leni. Boa noite, Leni. Boa noite. Vamos começar escutando as suas palavras quando você gravou essa vinheta para o 11º Cenáculo. Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Envelhecemos porque muitas vezes abandonamos o nosso verdadeiro ideal. Como o canto que marcou o 11º Cenáculo, deixe de comodismo. Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos. Envelhecemos porque muitas vezes abandonamos o nosso verdadeiro ideal. O canto que marcou o 11º Cenáculo, deixa de comodismo, teu irmão está esperando. E alegria falar contigo, alguém que realmente há tanto tempo nunca abandonou o seu ideal, está com a gente aí praticamente desde o começo do Cenáculo, né, junto com a Dilson, com a tua família. Então, Leni, Valquíria ou Nega, como quiser chamar, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. O povo está esperando para ouvir o testemunho de fé de uma das pessoas mais históricas aí do nosso movimento. Seja bem-vinda e abra o teu coração aí. Bom, falar da gente não é tão simples, né? Mas vamos tentar fazer o melhor possível. Eu nasci, então, dia 29/7, dia 8 de agosto eu já fui batizada, aí nasce um pouquinho o meu apelido de Nega, né? Eu sou a 6ª filha de uma família de 7, e eu nasci com um cordão umbilical amarrado ao pescoço, sou a primeira que nasceu no hospital, né? Então, há 47 anos atrás. E as irmãs, naquela época, no Sagrada Família, diziam assim, batizam, porque provavelmente os outros 5 de vocês se criaram, e essa aí eu acho que vocês não vão levar para casa. Mas eu acho que Deus tinha pressa. Me batizaram uma semana depois, isso eu só descobri quando eu fui dar catequese, porque daí o padre dizia assim, celebre o dia do teu batizado. E eu pensava, não, mas eu sabia, daí perguntei para a mãe, 6 filhos, vai lembrar de tudo, né? Daí fui junto à paróquia, a menina procurou todo setembro, outubro, não achava, né? Ela disse, não, antes de desistir, vou procurar em agosto. Foi onde eu descobri que uma semana depois que eu nasci, eu já fui consagrada a Deus. Então, uma coisa bem legal, assim, que eu acho. E aí nasceu a Nega, né? Esse período, assim, a gente foi crescendo, desenvolvendo um pouquinho. Até os 8 anos eu morei no interior de São Sebastião do Caí, na comunidade Santa Terezinha, né? Divisa com São José do Hortêncio. Com 8 anos a gente foi morar em Capela de Santana, onde eu estudei na Roseira, lá no fundo. Com 10 anos, 11 anos, a gente foi morar perto da Nossa Senhora das Graças, ali em Portão, né? Porque quando eu tinha 8 anos, os meus pais, comprando vaca, perderam tudo que tinha. E a gente, onde morava, lá na Santa Terezinha, teve que ser vendido tudo. Então, como a gente era um número grande de filhos, o senhor que comprou a terra deixou a gente morando lá, até o dia que conseguisse ir para outro lugar. Ele não tinha coragem de nos tirar de lá. Então, a gente ficou uns 2 anos lá ainda, e quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos,
arrumaram uma chácara dentro da Roseira Velha, lá em Capela de Santana, onde a gente foi morar. A gente morou lá por 3 anos. Com 11 anos, eu fui morar ali perto da Nossa Senhora das Graças, que daí a minha avó materna tinha uma casa lá. E lá eu fiz a minha crisma na Nossa Senhora das Graças. E nesse mesmo ano, né, quando eu tinha 11 anos, 12 anos ali, a minha mãe resolveu mudar um pouquinho a vida dela, né? Ela saiu para trabalhar, fez um bom rancho, mandou para casa e não voltou mais. Nós já era menos em casa, né? 4. E revirar o baú não é muito. E a gente ficou um ano, assim, muito sem saber muito onde que ela estava, isso era em 85. Aí comecei a morar um pouco com a minha avó, um pouco com uma irmã. Eu lembro quando eu morava com a minha irmã mais velha, um dia eu entrei, assim, e escutei o meu cunhado dizendo, a gente fez essa casa para nós morar e as nossas filhas, né? Então, coisas assim que às vezes tu não se dá conta, mas tu escuta e tu pensa, epa, que não é meu lugar, né? Mas sempre tentando fazer o melhor. Com 12 para 13 anos, ali em 86, a minha avó fez a minha carteira de trabalho, daí eu já conseguia trabalhar, né? Fazia 2 quilômetros de manhã de a pé para caminhar da onde a minha tia morava até pegar o ônibus para ir trabalhar em São José do Hortêncio, na Paquetá. Trabalhei ali um pouquinho só, e depois consegui uma transferência que o juiz autorizou para mim trabalhar no Malu Calçados. Aí lá trabalhei 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Uma irmã minha mais do meio, assim, morava meio sozinha, aqui em Conceição, e eu vim morar com ela. Daí, nesse meio tempo, a minha mãe reapareceu de novo, e ela quis levar a minha irmã embora, né, a Maria. No dia que era pra gente ir embora, eu pedi demissão, Malu, tudo, eu já tinha 14 anos, já era gente. E a minha irmã fugiu no dia. A minha mãe chegou para buscar a gente, só tava eu. Daí a minha mãe disse assim, bom, quer ir junto comigo? Vai. Quer ficar aí? Fica. E eu pensava assim, agora eu não tenho onde trabalhar, não. E se eu nunca for, eu nunca vou saber. Então, morei em Caxias de 14 anos até 16 para 17 anos. Aí, com 17 anos, eu voltei para cá. E o interessante, que quando eu trabalhei na Malu, né, eu conheci um gurizinho, assim, que olhava meio para mim, ficava vermelho, né, e eu ficava vermelha também, que é um tal de Adilson, né. E essa foi o vínculo que ficou ainda. Tem as minhas irmãs que moravam por aqui e tudo, mas era o vínculo que eu vinha para cá. Mesmo morando em Caxias, né? Eu vinha para cá de 2 meses por aí. 1 ano depois que eu estava lá, ele chegou aí a Caxias, saiu de Conceição para ir a Caxias, né? E esse vínculo a gente ficou. Daí, quando eu tinha 17 anos por aí, eu vim embora para cá. No ano seguinte, a gente resolveu, então, que a gente queria casar. E o Adilson me dizia, não, certo é a gente casar, a gente ter a nossa casa, enfim. Quando a gente definiu em casar, em fazer alguma coisa, a gente trabalhava os dois no Malu, a gente comprou o terreno onde a gente mora hoje. Então, no primeiro ano, antes da gente casar, a gente já tinha um terreno, uma casa, isso já era 92. Em abril, eu deixei de ser Leni Valquíria de Oliveira e me tornei Leni Valquíria de Lima, né? A gente casou no dia que estava acontecendo o primeiro cenáculo de Montenegro. Cada um de vocês foi para um lugar, daí, quando a tua mãe não voltou? Tinha 2 irmãs minhas mais velhas que já eram casadas, né? E daí as outras 2 ficaram lá. O meu irmão foi morar com um padrinho. A minha irmã mais nova tinha 3 anos de idade. Foi uma das coisas que fez depois eu voltar para casa de volta. Que ela ficou ainda com meu pai, né? E um dia eu cheguei, ela estava fazendo fogo. Do fogão a lenha. Eu disse, não, posso passar trabalho, mas vou voltar para casa, né? Aí fui morar em Rincão e tinha uma mulher muito legal, assim, que morava perto. E ela dizia assim, não, tu vem, tu me ajuda a fazer as coisas e eu vou te dar coisa para vocês. Mas daí eu fiquei ali mais uns 6 meses, eu conseguia trabalhar na Odrich, né? E daí a minha irmã também veio morar com a minha avó, e depois a minha irmã, a terceira, tomou conta da minha irmã, enfim, sobrevivemos. Nem escutava falar de cenáculo, né? Tanto que em 93, quando me convidaram para ir fazer o cenáculo, foi bem interessante. Me convidaram num campo de futebol, eu já tinha tomado uma meia dúzia de cerveja,
né? Eu estava meia tchuca já, então. Daí, quando a Cláudia me convidou no meio do auê, de uma torcida e coisa tudo, né? Que ela me convidou, depois que eu me dei conta do que eu tinha dito que sim, fui para fazer o cenáculo, né? Porque ela disse, não, agora tu já disse para mim que tu vai. A Cláudia Azevedo, fui pro retiro, né? Era uma coisa bem diferente. E nas próprias lives, assim, quando o pessoal vai relatando as coisas, a gente vai revivendo coisas incríveis, né? Coisas que passaram, que eu fiz, eu tinha 19 anos, e hoje, né, eu já tenho 27 anos de caminhada, levantar, subir, descer, e revisando, assim, toda essa etapa, tudo que foi feito, o que foi vivido, então é muito incrível, né, ser de Deus. No outro cenáculo eu quis levar o Adilson, porque, na verdade, eu tinha aquela convicção que ele tinha que conhecer isso também. Se não fosse dessa maneira, talvez eu nunca teria levado ele. Então, em setembro daquele ano, ele foi fazer o retiro. É um dos meus primeiros afilhados, né? Daí, naquele retiro, eu levei 4 pessoas. No quinto, eu levei 5 pessoas. E daí, eu fiz uma matemática. Se eu continuasse a levar tão pouca gente, dificilmente a gente ia fazer um grupo grande. Então, no sexto cenáculo, eu fiz a loucura de levar 16 pessoas, entre Caí e Conceição. Porque naquele tempo, assim, a gente era Conceição, a gente não era Caí como paróquia. A gente fazia parte de Capela de Santana. Então, a gente pegava 3 ônibus para chegar até o retiro. A gente pegava o ônibus aqui, ia até o pedágio, do pedágio pegava até Montenegro, de Montenegro caminhava a rodoviária até a Matriz, e dali pegava o ônibus para ir para Salvador do Sul. As montagens eram na sala da Dona Marta lá, né? A Dona Marta se escondia e a gente fazia no chão. E isso eu trago, assim, muito vivo comigo ainda, né? A maneira que a gente fazia as coisas era bem diferente de hoje. Eu lembro que a primeira vigília a gente foi dormir na casa das pessoas, era um pouco diferente, né? Em Montenegro. Estou acompanhando as mensagens aqui. É impressionante a admiração, o carinho e a afeição que as pessoas têm por ti. Quantas pessoas dizendo de quanto tu já ajudou nas conversas, nos bate-papos, tudo mais. Olha, estou impressionado aqui com a quantidade de mensagens de pessoas que te consideram, assim, quase como uma mãe. Eu tenho muitos filhos, né? E tenho muitas mães no cenáculo, né? Isso é o interessante, isso é a família azul mesmo. Coordenei o 11º cenáculo, 100 pessoas. Até ali a gente não tinha chegado nos 100, nos 3 algarismos. Então, tenho muita alegria quanto a isso. Uma coisa também bem interessante, que se a gente for ver os Mamonas, quando era Utopia, ninguém os conhecia. Eles foram muito reconhecidos, muito vividos naquela época. E essa modificação da música deles condiz muito comigo. Quando eu escuto ela, assim, me traz muita coisa legal. E o deixa de comodismo também, porque muitas vezes a gente se apega às coisas que não foram tão boas e não deram tão certo na nossa vida, e a gente quer ficar grudado naquilo lá. E eu tinha bastante isso também, porque o que não vem para a luz fica lá dentro de ti te incomodando. E isso acontecia muito assim comigo ainda naquela época. E tinha outra situação que a gente não podia ter filho, tanto que até a gente fez um acordo que se até os 25 anos eu não tivesse filho, a gente ia adotar. Então, quando eu tinha 24 anos, né, no 14º cenáculo, nasceu o Yuri, que está aí até hoje, graças a Deus, cenante 7.000. Então, tu coordenou o primeiro cenáculo que nós chegamos a 3 dígitos, então, dos 100. Parabéns, hein? Que espetáculo. Era um sonho da gente um dia sair de 2 dígitos para ir para 3 dígitos, e coube a ti. E também foi a primeira versão, né, que foi como lema de um cenáculo, deixa de comodismo, teu irmão está esperando. O Adilson era do 4º cenáculo e coordenou no 10º, e tu do 3º coordenou no 11º, mas, ou seja, com 6 cenáculos, já virava chefe naquele tempo mais antigo, né? As pessoas que hoje estão não têm ideia, realmente não têm a mínima ideia do que foi esse início, e tu me fez lembrar com tanto carinho das montagens lá na minha mãe, que a gente espalhava essas fichas todas no chão, era bem menos, né? Que delícia que está sendo conversar contigo e lembrar dessas coisas todas aí. Que faz tão pouquinho tempo, né? Muitos que estão assistindo aqui nem tinham nascido ainda, né? Lanche, o Adilson está gritando já. Nas montagens, o lanche. Essa parte tu pula. Coisa boa. Os lanches e o suco de limão que a gente fazia, essa parte pula.
que antes tudo era em Montenegro, né? Vigília, preparatória. E eu lembro que quando a gente começou a sair, quando veio a primeira vez no Caí, primeiro almoço do cenáculo que aconteceu foi na paróquia de São Sebastião do Caí. Depois se foi criado, né, do cardápio também, porque daí senão um vai querer fazer isso, outro vai fazer aquilo, enfim, na realidade que a gente está hoje. Mas antes cada um levava alguma coisa e a gente partilhava. Tanto que nos 5 anos do cenáculo, nunca esqueço, a gente fez lá na Furlan, e eu cheguei lá e eu olhava, meu Deus, o que é isso que trouxeram? Um balde. Pensa num balde grande, ovo curtido. Não esqueci até hoje, né? Então tem muita coisa rica, assim, que tu começa a olhar, lembrar de o balde, levou o balde. A Dona Maria. Festa de 5 anos apareceu, eu acho que era um latão desses que depois corta para fazer churrasco, cheia de ovo curtido. Depois disso, a gente foi para o Paraná. Nós não podíamos perder isso, né? Logo depois, a gente teve um acidente de ônibus que também, assim, mexeu muito comigo. A gente tinha 10 pessoas no ônibus e foi uma das primeiras vezes que eu fiquei em casa porque tinha festa aqui, mas Deus providenciou. E eu estava fazendo um panelão de feijão, né, para quando eles chegassem, porque a gente sempre se reunia. E o telefone tocou e o Adilson disse assim: nega, tu pode vir até Bom Princípio que o ônibus estragou. Fala com fulano e Beltrano para vir de carro para socorrer, mas na verdade o fulano e Beltrano estavam mais mal, que tinha que ser transferido. E eu lembro que eu cheguei e o Alex dizia assim para mim: a Beth morreu. Eu dizia assim para ele: calma, Alex, ela tá bem. Só que depois que eu vinha saber que quando ela entrou no hospital, né, eles já fizeram o teste e ele sabia disso, porque ele e o Adilson estavam ajudando a recolher todo mundo. No outro dia a gente definiu se a gente ia levar a Beth para a mãe dela ou não. A gente foi. E foi uma das coisas também que me marcou muito. Quando a gente chegou lá, de madrugada, assim, pro velório dela, que ela já estava lá, a gente chegou, a Dona Lourdes disse assim: quem é o Alex? Quem é o Adilson? Quem é a nega? Minha mulher a gente nunca tinha visto na frente. Chegamos lá, foi o consolo da mãe dela. Ah, eu queria muito conhecer, ela disse assim, os amigos da minha filha. Obrigado por ter trazido ela. E Deus disse assim, bom, essa é uma pequena amostra de quem a gente está aqui. Se a senhora realmente quiser conhecer os amigos da sua filha, a senhora vai fazer o retiro. Tanto que uma semana depois ela me ligou e eu tenho vários afilhados. Mas é uma que eu trago assim muito no meu coração. Tinha aquele amor pela filha e assim queria saber o que a filha dela tinha encontrado que tinha mudado tanto a vida dela e tantas coisas que ela comentava. E isso é em São Vicente do Sul, um pouquinho longe de nós. Ela veio fazer o retiro, e logo depois disso também a gente perdeu a Regina, certo período depois também, como cenante, como da nossa família, né? Quando a gente faz as coisas junto ao cenário, é porque a gente quer que todo mundo se encontre, que nem a gente se encontrou um dia. E em 2004, quando eu estava bem num deserto da minha vida, o Padre Miguel chegou e pensei, misericórdia, esse aí não vai aguentar aqui uma semana, né? Foi aonde Deus me trouxe uma modificação muito grande. Porque ele entrou em 2003, em 2004 ele me convidou para fazer um retiro na fraternidade. Ali eu comecei a curar muitas feridas, né? E um dia eu disse para o Padre Miguel, como é que antes, né? Toda essa minha vivência, então, não valeu nada. Daí ele começou a rir e disse assim, não, Leni, é que Deus nos mostra conforme a gente é capaz de aceitar. Se ele tivesse me mostrado muita coisa antes, eu já tinha corrido, então, né? Então, ele foi devagarinho. Nesse ano também eu tive uma surpresa muito grande, que foi conhecer a Canção Nova. Eu fui no primeiro ano no Brasil, quando eles me disseram que lá tinha 200.000 pessoas, e tu chegava, assim, a simplicidade de cada um, eu pensei, Deus é muito maior do que tudo isso, né? E eu pensava assim, meu Deus, então eu tenho que fazer outra coisa. Eu não tenho que ficar mais no cenáculo. Agora eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. O padre disse assim para mim, tu permanece aonde Deus te colocou, porque aí é o lugar que ele te escolheu. E junto a ele, nisso, a gente fez 12 cercos de Jericó, que é 7 dias de adoração. E foi aonde também Deus me modelou muita coisa, né? E em 2006 eu fiz um retiro de silêncio. Vocês imaginam, eu 7 dias com a boca fechada.
E quando eu cheguei no terceiro dia, eu pensei, meu Deus, eu não vou aguentar isso aqui. Daí o padre Ladislau chegou e disse assim, a partir de hoje, ninguém olha nem nos olhos, porque a gente fala com os olhos. Foi aonde, assim, eu tive uma cura muito grande meu e da minha mãe. E aonde também eu descobri que a gente não pode viver a vida do outro. Tomara a gente dar conta de viver a da gente. Porque eu queria muito que ela entendesse, compreendesse, né? Da maneira que eu vi as coisas do mundo, as coisas que eu queria que ela se encontrasse, na verdade, né? Ela fez o 12º cenáculo, o primeiro cenáculo que eu não trabalhei. Eu já estava grávida do Yuri, né? Trabalhei no 13º, né? No 14º, ele nasceu. Deus vai nos modelando conforme a gente precisa. Fui até o 10º cenáculo no Paraná. O meu pai deu um AVC em julho de 2009. E a gente ficou um mês com ele em Porto Alegre, ficou aquela situação, onde ele vai ficar, com quem ele vai ficar. A gente disse, não, ele vai lá para casa. Eu disse isso, e daí a minha irmã disse assim, mas tu nem perguntou pro Adilson. E o Adilson estava perto de um fogão a lenha, o Adilson assim, não tem que perguntar nada para mim, ela tem que fazer o que ela achar que tem que ser. Meu pai ficou 11 meses e 7 dias em estado vegetativo, aqui na minha sala, de grau 4, ele mexia um olho, às vezes 4 dias ele ficava, nem aquele olho mexia. Ele tinha 138 quilos quando ele teve o AVC. E ele veio para casa, uma semana a gente ficou meio assim, atordoado de como, porque tinha que aspirar ele na traqueia. Então a gente fez um curso básico de enfermeira por necessidade. Então a gente cuidou dele todo esse período. Em junho de 2010, dia 11 de junho, meu pai faleceu. A gente aspirava ele, a gente levantava, a gente cuidava. E o mais interessante, a nossa família toda foi um para cada lado. E na doença do meu pai, todos os 7 cuidaram dele. Aqui na minha casa, um vinha de noite, um vinha de dia, um ficava 24 horas, o outro, enfim, todo mundo ajudou a cuidar do meu pai na cama. Foi um momento também da gente se unir de novo. E um dia eu disse para o Padre Miguel, por que as pessoas, quando estão na cama, estão sofrendo, passando trabalho? E ele sorriu e ele disse para mim, não é elas, é a gente que está se restaurando em volta. Hoje eu entendo isso. Em 2010, eu fiz redução de estômago também, tive uma outra qualidade de vida. Eu tinha revisão em setembro dos 2 anos da minha cirurgia, eu descobri que eu estava grávida do Lourenço. Então eu assisti vocês tudo, na Jornada Mundial da Juventude do meu sofá, uma dos grandes presentes que Deus me deu, que é o Lourenço, então, né? Que tem 7 anos. Depois disso, assim, eu coordenei o 18º reencontro com o Lourenço pequenininho, né? Foi uma ação de graças também, eu vejo, né? Nesse período, em tudo que já tinha se passado, assim, eu ter a graça de coordenar isso. Tenho 2 filhos meus, né? De cenáculo, que é o Logério e o Sérgio Farias também, né? Que caminharam, perseveraram, também chegaram na alegria de eu ser apoio deles. E eu tenho um presente muito grande, que eu fui apoio da Martinha, no 38º, me convidou para apoiar ela. E o que eu sinto até hoje, assim, também do próprio movimento, né? Que cada vez que tu vai lá, é único. E o mais importante, tu não sabe o que tu marcou na vida de cada um e até onde tu foi na vida de cada um. Só que eu sinto também que a gente se compromete com cada pessoa que está lá. Porque tu não sabe as marcas, as feridas que cada um traz em si. Tem palavras para dizer tudo que tu representa no movimento, tu e o Adilson, né? Imagina, vocês casaram no fim de semana do primeiro cenáculo, o Yuri é o Senante 7000, você é do terceiro cenáculo. Eu sou a primeira dirigente da área de São Sebastião do Caí, tá? Aproveito essa live também para agradecer mesmo de coração, né, porque essa família é muito especial. Acho que também a gente tem muito a agradecer a Deus, né? Que eu penso, às vezes, se Deus não nos lapidasse, né? O grão de mostarda, né? Porque às vezes tu te acha assim que tu tem que ser muita coisa e, né? E Deus vai nos transformando e vai nos colocando a dar fruto. Esse é o Lourenço.
Dizer que a gente ama vocês é uma redundância, né? Com tantos momentos que a gente já viveu junto, com tantas histórias que nós construímos, né? Porque é o casal, assim como se diz, mais antigo na parceria do Cenáculo. Então, agradecer a vocês de coração por tudo, parabenizar e dizer que bom que nós ainda vamos curtir muitos anos juntos na nossa caminhada. Então, obrigado, Leni, parabéns. Obrigado pelo teu testemunho, tá? A tua mensagem final. Não se ama aquilo que não se conhece e não se esquece aquilo que se ama. E eu acho que é isso que a gente tem que ter bem vivo e bem presente de todo esse movimento. A gente não sabe até onde a gente já interferiu nas decisões das pessoas, né? Que viram que ainda tem valores. E é que nem a própria música diz, né? Deixa de comodismo. E também no lema que nunca esqueça do seu ideal, que é viver esse Deus vivo, né? Viver esse amor de Deus na simplicidade, mas viver ele no dia a dia, sendo a gente mesmo, com nossos defeitos, com as nossas qualidades, e seguir em frente. Salve Maria! Salve Maria! Ó. Beijão pra ti.